Olá, somos o grupo 6 da disciplina de Bioética. Meu nome é Victor Mateus e os outros integrantes do grupo são Adriane Amazonas e José Dácio. E nossa atividade hoje, no estudo dirigido 4, é falar sobre alguma obra que tenha implicações socioambientais. E no nosso caso, escolhemos a construção da usina nuclear de Itacuruba. Itacuruba é um município que ele fica a cerca de 450 quilômetros de distância é, da capital Recife, né? Ele fica no estado de Pernambuco e ele fica bem no meio do estado, né? No sertão. Tem-se a proposta da construção dessa usina nuclear, isso visando o aumento da geração de energia, né? A demanda energética vem aumentando no Brasil como um todo e a construção dessa usina seria uma das saídas. E a escolha do local, né, o município de Itacuruba, é exatamente porque é uma região bastante desabitada e que próximo, a cerca de alguns quilômetros, cerca de 10 quilômetros de distância, ao Rio São Francisco. E em toda usina nuclear é preferível que se tenha alguma fonte, né, de água para fazer a refrigeração dos reatores. Então, por isso foi escolhido o município de Itacuruba. Isso não é uma proposta nova, né? A gente decidiu trazer porque ela foi retomada no ano 2019, né, já no governo Bolsonaro, mas a construção de uma usina nuclear no Nordeste vem sendo discutida já há cerca de 10, 12 anos, no governo Lula ainda, né? Então, no ano 2013, no governo Dilma, foi escolhido o local, o município de Itacuruba, e essa discussão, essa proposta, ela foi esfriando, vamos dizer assim, pelas dificuldades logísticas, principalmente a paralisação da obra da Transnordestina, que levaria os insumos, né, por via férrea para a construção dessa usina, já que ela é distante da capital. E como essa linha férrea ela não está construída, não está terminada, foi o principal entrave para a construção dessa usina. Mas em 2019 foi retomada essa discussão no governo Bolsonaro e que voltou com grande força. E o novo entrave para a construção desse empreendimento seria, na verdade, a constituição do próprio governo do estado, que impede a construção de usinas nucleares no território do estado de Pernambuco, enquanto as outras fontes, né, hidrelétrica e eólica, fotovoltaica também, não estejam totalmente utilizadas, né? Enquanto puder explorar essas outras fontes, fica proibido a construção de uma usina nuclear. E esse é o principal entrave, né? Porque a construção dessa usina seria inconstitucional. Então aqui eu vou trazer alguns pontos positivos e negativos e discutir um pouco. Então, os pontos prós. O aumento do potencial energético da região, né? Essa usina ela poderia produzir potencial energético muito maior do que as hidrelétricas da região e, além disso, ela ocupa menos espaço. E uma outra coisa é que ela não teria tantos impactos ambientais, assim se preconiza, do que a hidroelétrica, né? Porque muitas vezes tem que desviar rios, né? Inclusive, no município de Itacuruba, esse povoado já foi realocado para a construção da barragem de Itaparica, exatamente porque a região onde essas pessoas moravam precisou ser inundada para a construção da barragem. Então, a usina nuclear seria uma saída, porque haveria menos impactos ambientais dessa forma. O projeto ele propõe a criação de 2.000 postos de trabalho para a construção da usina e depois mais 500 postos de trabalho efetivos para a operação dessa usina. Uma outra questão seria a carga tributária, porque os royalties dessa usina, né, da geração de energia por essa usina, boa parte seria para o estado de Pernambuco, aumentando assim a renda, né, a receita do estado, e com isso o aquecimento da economia da região, porque provavelmente as pessoas que trabalhariam nessa empresa morariam nas proximidades. Isso haveria mais receita, né, aplicada na economia da região, desenvolvendo o município de Itacuruba, região, né, adjacente e também todo o estado, de certa forma. Já os pontos negativos, o primeiro a citar
seria a instabilidade e insegurança que se tem em torno da energia nuclear. Porque, por mais seguras que sejam, alguns acidentes nucleares já aconteceram, né? Pode citar Chernobyl, na antiga União Soviética. Aconteceu também em Fukushima, quando houve a combinação da tsunami com o terremoto. E também no Brasil, houve vazamento de rejeitos nucleares em Angra, nas usinas de Angra. Então, há todo um medo em torno da energia nuclear. Temos aí uma questão que eu já falei anteriormente, que seria a desapropriação novamente das pessoas que moram em Itacoruba, que já foram desapropriadas pela construção da barragem de Itaparica. Temos aí uma questão ética, por quê? A energia nuclear gera diversos rejeitos nucleares que é aconselhável que seja guardado por cerca de 10 mil anos. Então, o que a gente estaria fazendo? Entregando essa responsabilidade para as próximas gerações para poder ter na atualidade a energia. Outra coisa, muitos dos postos de trabalho que serão gerados podem ser de pessoas estrangeiras, porque o Brasil ele não é referência na energia nuclear. Então, tanto para a construção quanto para a operação, muito da mão de obra seria colhida do estrangeiro. Uma outra questão é que a cadeia de produção da energia nuclear gera muitos gases do efeito estufa, né, o que não ocorre na energia hidroelétrica. Então, tem um certo impacto ambiental. E, por último, um possível vazamento nuclear poderia causar um desastre, porque a proximidade com o Rio São Francisco é muito grande. E o Rio São Francisco, conhecido como Rio da Integração Nacional, ele passa por diversos estados, né, diferentes regiões do país, e uma possível contaminação poderia causar uma catástrofe a nível nacional. Meu nome é Dácio, eu vou falar sobre o item 3, que é o que cada grupo está fazendo para contribuir com a sustentabilidade e o que poderia se fazer, né? Aí a gente resolveu abordar de uma forma diferente. Em vez de ficar pontuando coisas que a gente faz que são sustentáveis, a gente resolveu falar sobre uma coisa única que abrange muitas outras e que os integrantes do grupo fazem e sempre dá para melhorar, que é o consumo de carne reduzido ou então o não consumo de carne ou de coisas de origem animal no geral, né? Aí a gente sabe que a pecuária ela causa muito problema para o meio ambiente e é a atividade humana que, né, que mais causa danos ao meio ambiente. E vários fatores estão relacionados a isso, né? Várias consequências no caso, como o desmatamento das florestas e a extinção de espécies, a desertificação, o uso excessivo de água ou o agravamento do efeito estufa, por exemplo. E tem outras coisas muito importantes a se falar sobre isso, porque a forma como os animais são confinados e criados é um amontoado, né, de uma população muito grande em um espaço pequeno, vivendo em circunstâncias assim, sem ter o contato da luz solar ou vivendo sobre as próprias fezes, e isso faz com que isso vire uma bomba relógio de doenças, de vírus, e como tem pessoas que cuidam desses animais, pode ser que elas se infectem, e elas se infectando pode ser que isso se espalhe e pode virar uma epidemia, e isso é muito problemático porque a gente está passando, por exemplo, por uma pandemia, e é algo, sim, que acontece e já aconteceu e pode acontecer de se tornar uma pandemia por causa dessa forma de manejo muito problemática desses animais. E a produção também, né, de milho e soja para ração para esses animais também é muito problemático, porque precisa de espaço, né? É muito gado, muito grão para esses animais e precisa de espaço físico realmente. Então acaba que infelizmente está relacionado com o desmatamento de florestas. A gente viu o exemplo da Amazônia, né? Que tem toda uma relação entre gado, a produção de monoculturas e o desmatamento
florestas, as madeireiras ilegais, em toda uma relação aí dessas madeireiras ilegais, dessas pessoas que usam a terra que não deveria ser usada, né? Porque é legal para produção dessas monoculturas ou então para criação de gado. Então é algo muito além e não consumindo carne você não estaria colaborando para isso. E sem falar que esses grãos poderiam ser destinados diretamente ao homem, ou então os espaços, a terra, no caso o solo, poderia estar sendo usado para outras coisas, ou no caso nem precisaria ter tanta terra sendo usada, porque se fosse diretamente dado ao homem, a gente não precisaria de tanta conversão de proteína vegetal em proteína animal para aí a gente poder comer carne. Seria mais simples, porque o humano ele pode se alimentar de proteína vegetal diretamente, sem nenhum problema. Então, é só por questão de querer. E a gente sabe que também tem outras coisas, né? Por exemplo, a biodiversidade que está sendo colocada em risco, porque como aquele ambiente está sendo transformado em pasto, muitas espécies ali estão perdendo seu habitat natural, então não tem como elas sobreviverem. Esse novo habitat se torna impossível. Sem falar que o gado ali está sendo exposto a várias zoonoses que a gente talvez nem conheça a quantidade de zoonoses que as espécies silvestres têm, que agora podem estar em contato com o gado e que podem agora passar para a gente. Então isso é algo muito problemático. Pode levar também à extinção de espécies silvestres das doenças que o gado pode desenvolver e podem passar para a vida selvagem. Então é muito problemático, sem falar que o desmatamento ele vai influenciando o clima, porque a gente sabe que quando se tira a vegetação de um local, o clima ali muda e isso favorece muitos desastres. Porque como, por exemplo, desmatamento da Amazônia. Isso vai fazer com certeza com que o clima em regiões do Brasil, por exemplo, fiquem mais quentes. Isso se torna muito problemático, porque a gente já viu que ocorrem várias coisas com esse aumento da temperatura. Por exemplo, a morte de corais, o aparecimento de pragas. A gente está vivendo uma crise climática, né? E não é à toa, por causa de toda essa relação tóxica que a gente tem com o meio ambiente, com a natureza. E muito disso está relacionado com o consumo de carne. Então, foi uma coisa que a gente resolveu abordar, porque sempre que a gente repensar os nossos atos e tentar se conscientizar de onde que a gente tá pegando aquilo, sabe? Aquele produto, de onde que aquilo vem, como que aquilo é produzido. Ou até a gente se abster de comprar ou de usar, de consumir aquilo. Já é uma atitude, parece pequena vindo de uma pessoa só, mas não, a gente sabe que mesmo parecendo um trabalho de formiguinha, uma pessoa só, é, uma pessoa só, ela tá fazendo muitas contribuições para o ambiente, então é importante lembrar.